Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. É com enorme prazer que eu os cumprimento para juntos compartilharmos de mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje a lição de número 11, os apóstolos e a lei. Eu gostaria de convidá-los para uma oração. Querido Senhor, muito obrigado pela maravilhosa noite de sono reparador que Tu nos deste e por um dia aberto com tanta beleza e que Tu nos guies e nos abençoes. No raiar deste dia, ao estudarmos a Tua palavra, compreendermos, termos condições de praticar e de transmitir aos que nos cercam, ao mundo ao nosso redor. Guia-nos sob Teus cuidados, proteja-nos e guarda-nos, é o que te suplicamos agradecidos, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Os apóstolos e a lei. Romanos 7,12 deixa uma evidência muito aberta e objetiva disso. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Em pleno Romanos, carta aos Romanos, Paulo dizer isto, deixa bem claro a insígnia de Paulo, que é inclusive considerado o fundador do cristianismo, mas que isso não é verdade. Quem é o fundador do cristianismo é o Cristo vivo. Mas ao Paulo expressar isso com tanta veemência, isso junto com outros textos que nós já estudamos, como no final do Evangelho de Lucas, ao ir visitar, olhar o corpo de Jesus, antes de embalsamá-lo, as mulheres voltaram e a Bíblia afirma, repousaram conforme o mandamento. E se houvesse tido algum tipo de orientação, no Evangelho de Lucas, do capítulo 23, verso 56, elas voltaram e repousaram conforme o mandamento, no sábado. Sabe, meus amados irmãos? E aqui em Romanos, Paulo está dizendo que o mandamento, a lei de Deus, é santo, justo e boa. Então, com relação ao estabelecimento da lei, isso é bastante claro. O segundo tema da lição, Paulo e a lei. Se nós analisássemos vários dos textos de Paulo, especialmente quando ele trata da graça, e não só esses textos de Paulo, mas qualquer parte das escrituras sagradas que estudarmos de forma isolada, texto isolado, sempre vai ter confusão. Porque a Bíblia Sagrada, precisamos de lembrar do que disse Isaías, no capítulo 28, verso 10, para a compreensão da palavra de Deus, é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. O ajuntamento disso tudo é que forma o tesouro das Sagradas Escrituras. Se a Bíblia tivesse concentrada num só livro, como outros, vários, dezenas, já desapareceram, a Bíblia toda já teria desaparecido, com toda certeza. Tem muitos, os poderes das trevas, não tem muito interesse ou interesse algum, não teria interesse de mantê-la viva. Caso as suas informações estivessem tão abertas, tão objetivas,
principalmente se fosse num som livre, ou mesmo no contexto todo. Mas ajuntando daqui e dali, para todo efeito, os estudiosos, os intérpretes, são tidos como malucos, está tirando coisa da própria cabeça, mas não tem prova nenhuma disso. Então aí vai mantendo, vai levando. Mas por sua vez, muitos que verdadeiramente se esbarram em maluquices, querendo se isolar num texto e fazer cavalo de batalha, sai por aí formando religiões, fundando religiões e religiões, aumentando, engordando a babilonice do planeta. E dentro da própria igreja mesmo, daqui e dali, aparecem uns malucos também, pregando coisas sem fundamento bíblico, baseado em textos isolados. Mas quando respeitamos esse princípio sagrado, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. De Isaías 28:10, mas fica bacana de estudar as escrituras sagradas. Vibra, ela enche a alma. Por mais que a verdade incomode, mas o Espírito Santo ilumina, inspira-nos a reflexão e principalmente a pregação da verdade, ao cumprimento da verdade. Como Jesus disse para aquela mulher samaritana no Evangelho de João capítulo 4, no teu peito vai se tornar uma fonte a jorrar. Quem tomar dessa água jamais vai tornar a ter sede, jamais tornará a ter sede. E realmente, tão gostoso que fica estudar as escrituras sagradas, quando daqui e dali juntamos o quebra-cabeça, temos condição de entender, de viver e de ensinar. Coisa linda. O segundo ponto interessante é que toda inspiração tem escritos fundamentados em outros livros. É como uma orquestra. São vários instrumentos esparramados. E na regência do maestro vem a harmonia do mais belo som que pode ser ouvido e admirado. Assim é a palavra de Deus. O Espírito Santo rege os instrumentos, rege os instrumentistas. E nós podemos compreender a harmonia da vontade de Deus revelada em sua santa palavra. Por isso que, se lermos pontos isolados, e se tratando da lei, então, do que diz Paulo quando trata da graça, realmente deixa a impressão que lei já era, não precisa mais. Mas de maneira nenhuma, como nós vimos na abertura da lição, Paulo mesmo foi claro: a lei é pura, o mandamento é santo, justo e bom. E outra coisa, ele mesmo disse: anularia, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse: não cobiçarás, como vimos em lições anteriores. Terceiro tema da lição: Pedro e a lei. É muito curioso que justamente o Pedro, que foi o mais reservado, quando se converteu de verdade, ele manteve uma reserva do judaísmo, aquele ranço, aquele zelo especial, desnecessário, né? Que tem por aí esparramado na turma dos bojos, das regrinhas. Gosta de ficar inventando regrinhas, com desculpa de proteger o bojo doutrinário da igreja, né? Mas Pedro teve isso. E aí o dia que foi solicitado para ele ir na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, mas ele não queria. Cornélio era gentil,
era imundo, né? Lá na altura do verso 28 do capítulo 10 é que ele foi entender a profecia, que aqueles animais são povos, multidões, nações e línguas, que Deus purificou e o evangelho deveria ser pregado a todo o povo, tribo e língua. E ele entendeu tanto que ele não só entrou, como batizou Cornélio. A visão do lençol é a mais pura compreensão disso. Mas é o verso 28 do capítulo 10 é que mata a charada. E Pedro entendeu tanto isso, que lá em sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, ele chama os gentios de raça eleita, aplicando Êxodo 19, 6, que foi dito aos judeus, agora aplicando aos gentios. Veja como ele se transformou e aplicou um texto que foi utilizado exclusivamente aos gentios, de forma extensiva ao mundo judeu. E fez isso inspirado pelo Espírito Santo. E João, no quarto tema, João e a lei. Olha o que ele revela no seu evangelho, capítulo 15, verso 1 ao 11, quando ele mostra Cristo, os dizeres de Cristo, se identificando como videiro e nós as varas. E dentro desse contexto, o pai é o lavrador. E num dos contextos dos frutos, ele diz que o pai é o lavrador e vai vir, a vara que não estiver dando fruto vai cortar e jogar para secar. Nós sabemos efetivamente que isso envolve toda a operação da mensagem do ID, da pregação do ID, da missão do ID, os frutos. Os frutos, Gálatas, lá no capítulo 5, os frutos do Espírito, todos eles envolvem tudo aquilo que uma pessoa de bem, vinculada ao Santo Espírito, pratica. Mas interessante que o único fruto que ele identifica dentro desse texto e contexto é no verso 10, por incrível que pareça, são os mandamentos. Das dezenas de frutos, ou centenas, quem sabe, indiretamente aplicados aqui, insinuados aqui, o único que ele destaca são os mandamentos. Que se nós guardarmos os mandamentos, como ele guardou do Pai, como viu na lição passada, lembra? Ele permanece no amor de Deus e nós nos permaneceremos no amor dele. E ele ainda disse mais, lá no capítulo 14, verso 10, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E na sua primeira epístola, no capítulo 2, o verso 3, o verso 4 e o verso 7, principalmente. Aqueles que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, são mentirosos e com eles não está a verdade. Não vos dou mandamento novo, verso 7, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivesse. Lá das tábuas, Êxodo 31, 18, as tabuinhas de pedra. Acha que ficou só aqui? Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, mostra que os que serão perseguidos na perseguição escatológica, que ainda não aconteceu, capítulo 12, verso 17, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 19, 10, a última parte do verso, que é o Espírito de Profecia. E não se esqueça, isso bate com o que Isaías 8:20 diz: a lei é o testemunho, se não falar segundo essa palavra, nunca verão algo. Apocalipse também 14, verso 12, em plena mensagem angélica, mensagem de advertência ao mundo, aparece de novo aqui os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.
Por incrível que pareça, ao estudarmos Ezequiel 20, 12 e 20, vimos que o sábado é sinal de Deus. E Apocalipse 7, 3 está lá, Deus selando na testa os seus servos com o seu sinal. Testa, sinal de entendimento. Mão direita, sinal de compromisso. E o sinal da besta, que nós sabemos que Daniel 7,25 falou, que cuidarão em mudar os tempos e a lei de Deus. 600 e tantos anos antes de Cristo, Daniel disse isso. No ano 321 a 323 foi mudado. Tiraram o sábado e colocar domingo e festa de guarda. Está aí até hoje. Tanto de crente por aí falando mal dos católicos, por causa das imagens de escultura, que também está lá naquela mudança, que eles cortaram o segundo mandamento que fala de imagem de escultura e dividiu o último em dois, que é grande demais, né? Cobiçarás, aí não cobiçará a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, para continuar 10. O sábado der só uma viradinha, colocar domingo e festa de guarda. O documento que fez isso chama Catecismo Dominical, que até hoje é usado para fazer a primeira comunhão, né? Mas tudo bem. Mas esse documento é um documento que foi usado para mudar aquilo que Deus escreveu em tábua de pedra com o dedo dele. E já existiam os pergaminhos que Moisés vinha escrevendo no Pentateuco. E é cantaiada por aí, falando mal dos católicos que adoram imagem de escultura, mas estão guardando o domingo que foi enfiado goela abaixo na igreja pelo inimigo. E está por aí afora guardando o domingo, escolas dominicais é o que é o dia principal de culto, é o domingo, né? Enquanto que deveria ser escola sabatina, como nós vimos em Atos dos Apóstolos, minado para tudo quanto é lado. O próprio Cristo, quando na sua infância, Lucas 4,16, tinha por costume ir à igreja, né? E lá em Atos dos Apóstolos, fora a fora, sábados eram os dias principais de encontro, continuou sendo. E lá em Apocalipse 7,3, né? Sendo selado, com o sinal de Deus, que é o sábado que nós vimos em Ezequiel 20, 12 e 20. Isaías 66, 22 e 23, que no novo céu e na nova terra vai continuar sendo guardado. Tudo batendo com o que João aqui disse, em tudo que ele escreveu, né? E Apocalipse 13, de 11 a 18, a profecia, a escatologia que trata da última perseguição contra os escolhidos de Deus, que vai obrigar as pessoas a guardarem o domingo. Sinal da besta, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que reverenciar a guarda do domingo. Sinal da besta. Ou imagem da besta, que é a união de Estado e Igreja. Besta, união de Estado e Igreja é besta. Animal e profecia são formas de governo. Daniel 7, 17. Então besta é uma forma de governo. E nós já vimos. Guardar o domingo, sinal da besta, que vai ser colocado na mão direita ou na testa, sinal de entendimento, sinal de compromisso. Quinto tema, Tiago e a lei. Se vocês quiserem aprofundar mais nesses assuntos proféticos e escatológicos, está postado no meu canal, no YouTube. Professor Rafael Diniz Caetano, é o endereço do YouTube. Entre lá e assista Escatologia 3, aula 1, Escatologia 3, aula 2. Estude Escatologia 3, passo a passo, aula por aula, você aprofundará no conhecimento das profecias. Tiago e a lei. Interessante o comentário que aqui se faz sobre Tiago. Tiago, em primeiro lugar, se nós analisarmos no seu livro, do capítulo Tiago, capítulo 2, verso 8 ao 12, não deixa nem sombra de dúvida com relação à lei de Deus. Ainda mostra que ela é a base do juízo de Deus. Ainda cita vários do decálogo aqui. E diz que não adianta guardar toda a lei e tropeçar num só ponto. Porque o mesmo que diz não adulterarás,
Também disse, não matarás. Se tu não, pois não mata, mas adultério, é feito transgressor da lei. Assim falar, é assim procedei. E se aquele que guardar toda a lei tropeçar no seu ponto, torna-se culpado de todos. Então não adianta. Os mandamentos, diante de Deus, diante dos homens, tudo é a mesma coisa. Para Deus, não tem diferença de matar, de roubar, de adorar a imagem de escultura, de transgredir o sábado. Tudo é a mesma coisa. Questão de consciência e individualidade pessoal de cada um. Cada um vai ser julgado pela luz que recebeu. E quem conhece o Evangelho, quem conhece a palavra de Deus, tem luz suficiente. Principalmente ouvindo essas mensagens. Mas aqui no rodapé da lição, no segundo parágrafo aqui, comenta-se sobre a autoria desse livro de Tiago, dizendo que Tiago, esse é o irmão de Jesus. Mostrando que, fundamentado em João 7,5, por ele ter sido assim, a princípio, de forma cética com relação aos ensinamentos, mas que depois ele foi levado sob uma influente liderança na igreja, como relata Atos 15, 13 e Gálatas 1,19. Mas não só Tiago passou por essa experiência, suficiente para causar dúvidas se é esse Tiago realmente o autor do livro ou não, mas Tomé também. Tomé, por aquela experiência de expressar que só acreditava se colocasse a mão, se visse, veja que ficou uma ideia vaga também de que ele pudesse ser uma pessoa muito fraca na fé. Mas lembra que quando Jesus chamou ele para ele tocar, ele confessou Cristo vivo. E ele de forma alguma fez isso. E no relato da história de Tomé, no contexto extra-bíblia, porque na Bíblia que temos nós não temos esse contexto, é tão interessante. Inclusive, mais uma vez eu sugiro estudar escatologia na aula 1, escatologia 3, aula 1, você vai ver que lá eu comento sobre o livro de Tomé. O livro foi encontrado lá em Nag Hammadi, no Egito, junto com o manuscrito do Mar Morto, vários escritos seus em formas de sentenças. E essas sentenças, a sentença de número 27, quando eu conheci, muito antes de conhecer a Igreja Adventista, nem sabia que existia Adventista no mundo. Quando li a sentença 27, aquele que não jejuar em face do mundo, não acharás o reino, e quem não guardar o sábado como o sábado nunca entrará no reino de Deus, eu fiquei impressionado com aquilo na época. E passei a dar mais atenção ao estudo, voltei para a Bíblia e comecei a estudar melhor. Quando eu encontrei os adventistas, os guardadores do sábado, os respeitadores da Bíblia, como igreja, já tinha um ano que eu estava guardando o sábado de meia-noite a meia-noite, graças à orientação de Tomé, esse Tomé. E aí, há pouco tempo, eu descobri que o Evangelho de Mateus, esse que nós temos, não é bem, isso é cópia de cópia, mas que o escrito original, que parte dele está lá em Cesareia, no museu, eu comento na aula 1 do Escatologia sobre isso, tem a repetição dessa sentença 27 identicamente, em número genial, ponto e vírgula, ao que diz Tomé, sobre o sábado. E em nenhum dos evangelhos, dos 4 que nós temos em mãos, tem de forma tão aberta algo dirigido sobre a guarda do sábado, como tem Mateus original e tem Tomé. Queria só abrir essa curiosidade. Para quem conhecer melhor, vai lá e estude. Escatologia 3, a versão 3 já do curso, aula 1. Depois, se gostar, estude a aula 2, depois a aula 3, lá no meu canal, Professor Rafael Diniz Caetano, lá dentro do YouTube, digita Professor Rafael Diniz Caetano, estude Escatologia 3. Então Tiago também passou a régua nesse assunto. Esse Tiago, irmão de Jesus. E Judas?
Judas Tadeu, Judas e a lei. Interessante se nós olharmos o primeiro ponto, olharmos Judas do verso 4 ao verso 7, furtivamente, para enganar, para atacar, para destruir. Lembra que Jesus falou, João 8,44, o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio. E aqui, juízo. Tiago 2,12 não deixou barato. A lei, os 10 mandamentos, é a base do juízo de Deus. No contexto do verso 8 ao 12, ele fala claro, como já disse anteriormente. Guardar toda a lei e tropeçar no sol, não adianta nada, porque ele é a base do juízo. E o mesmo falou não adulterarás, também falou não matarás. No verso 5, ora, quero lembrar-vos, se bem que já, de uma vez para sempre, soubestes tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, inclusive, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo daquele grande dia. O mesmo juízo que vai julgar todos os ímpios, vai julgar Satanás, vai julgar aqueles anjos. Que trouxe caca e cuia lá do céu, naquela grande batalha de Apocalipse 12, 7 a 12. E nem o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado, todos aqui na terra. E ai dos que habitam na terra e no mar, né? Estão aí, por aí, esparramados. Apocalipse 12, 12, debaixo do mar. Filipenses 2,10, debaixo da terra. Vai vivo, intraterrenos, marítimos, submarinos, né? Submarino, subaquático, dimensão deles, eles veem a gente não vê eles, só com a permissão divina, segundo os relatos bíblicos, mas estão por aí. Mas um dia, o caso do pecado que começou um dia lá no céu, vai ser encerrado aqui na terra, porque esse foi o planeta que aceitou a subversão contra o governo de Deus. Este é o planeta que pertencia aos céus do princípio do Gênesis, que reuniu de todos os céus os rebeldes e mora aqui. E aqui Tiago está dizendo, eles estão em cadeia de escuridão porque eles estão vigiados a bala, o espaço aéreo deles, eles não podem voltar ao reino eterno. Eles foram excluídos da eternidade. Mas como o Filipenses 2,10 fala lá, ao nome de Jesus dobre os joelhos que habitam em cima da terra, debaixo da terra, né? Lá debaixo do mar também, para todo lado. Dobre, porque tem gente boa lá. Tem muita gente que proliferou lá embaixo. Lá na escatologia a gente fala muito isso, em detalhe. Na lição não dá tempo de trabalhar isso. Vai lá na escatologia 3, aula 1, aula 2, vai acompanhando o curso todo, vocês vão ver em detalhes. Verdade, mata não. Ela machuca só na hora. Não vai afetar a doutrina nenhuma que nós cremos e pregamos, conhecer, aprofundar na verdade. Por mais que embarace, porque a tradição, nós aprendemos tradicionalmente, de antiguidade, temos influências até mitológicas da antiguidade. Por exemplo, anjo tem asa. Não tem nenhum texto na Bíblia que anjo tem asa. Nenhum. Tem querubim, querubim tem asa. Mas querubim vocês vão ver lá no estudo, que não tem nada a ver com seres viventes, apesar de ser qualificado, chamado assim, que o profeta entendia dessa forma. No Escatologia 3, aula 7, que vai ser ministrada nesse domingo, nós vamos estar falando sobre isso. Escatologia 3, aula 7. Vai detalhar muito sobre isso. Vocês vão ver lá evidências bíblicas. Eu nunca, jamais apresentei opinião pessoal minha durante um curso bíblico ou uma pregação ou durante o tempo em que estou passando uma lição. Eu apresento assim está escrito. Eu tenho prazer em biblificar um sermão ou uma lição ou um curso bíblico.
sempre fiz isso. Tenho verdadeiro prazer de fazer isso. Só para concluir o que Judas disse aqui, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído com aqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Isso aqui é uma coisa pesada, hein? Comparar Sodoma e Gomorra com a conduta daqueles anjos que caíram, eles apresentaram conduta promíscuas. Aqueles anjos que caíram, dentre os muitos pecados e tendências pervertidas, essa foi uma delas. E Sodoma e Gomorra foi fruto do domínio desses anjos caídos, especializados em prostituição. É o que está dando alusão aqui, no verso 7 de Judas. E não foi eu que escrevi a Bíblia, está aqui. E lá no Escatologia 3 você vai conhecer melhor esse assunto. Para finalizar, Ellen White, aqui no final do parágrafo, uma de suas obras, editada em 5 de agosto de 1886, Things of the Times, olha o que ela disse aqui: a lei condena, mas não pode perdoar o transgressor. O pecador deve depender dos méritos do sangue de Cristo. Que essa seja a nossa conduta, a minha, a sua conduta. Depender desse Cristo maravilhoso, do seu sacrifício que um dia aconteceu em meu e seu favor, para pagar a minha e a sua conta, que nós aceitemos isso e vivamos assim, para a honra e para a glória do Deus Altíssimo, e crescimento nosso na sua graça e salvação nossa. É o meu desejo, a minha oração. Querido Senhor, santifica-nos em Tua palavra. Permita-nos que cresçamos na Tua palavra, para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor, e possamos ser usados como instrumentos vivos na Tua mão, para na orquestra da missão do ID, o som da nossa participação possa aparecer em plena harmonia com o som da Tua orquestra, que em todo o universo soa, mostrando o Teu amor por nós. E que neste mundo, que Tu amaste de tal maneira que deu Seu unigênito para nos salvar, onde todos os seres que serão salvos está, e os seres também que serão executados está, que possamos, Senhor, todos, no reconhecimento do Teu grande e eterno amor, fazermos parte dos escolhidos, que um dia marchará para dentro dos portais da Cidade Santa e será readmitidos à eternidade para todo sempre. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Que estás no céu, na terra